Vamos lá, a reforma tributária no Brasil está mudando completamente a forma como as empresas lidam com seus ajustes de impostos. E bem no meio dessa transformação, aparecem dois novos documentos, as notas fiscais de débito e crédito. Olha, entender o que elas são e para que servem deixou de ser opcional, viu? Agora é uma peça-chave para a saúde financeira de qualquer negócio no país. Então, bora desvendar como dominar esse assunto. E não pensem que isso é algo para um futuro distante, não. A obrigatoriedade começa já, em janeiro de 2026. O relógio já está correndo e a preparação precisa começar para ontem, para evitar qualquer tipo de surpresa. E aí fica a pergunta no ar, né? O negócio está mesmo pronto para a maior virada fiscal que a gente viu nas últimas décadas? Porque entender essas novas regras, olha, não é só uma questão de se adaptar. É uma questão de sobrevivência e de manter as finanças em dia. Ok, vamos mergulhar nisso. O nosso roteiro hoje é bem direto. Primeiro, a gente entende a reforma e as novas regras. Depois, o que são de fato as notas de débito e crédito. Aí vamos ver quando usar cada uma, o que muda na prática no dia a dia e, para fechar, um impacto importantíssimo na chamada apuração assistida. Começando então pela reforma e as novas regras. Para a gente poder entender as novas notas, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e olhar para o cenário geral. Nós estamos, de fato, entrando em uma nova era da documentação fiscal aqui no Brasil. O ponto de partida de tudo isso é a substituição de uma sopa de letrinhas que a gente já conhece bem. PIS, COFINS, CMS, ISS, tudo isso vai dar lugar a dois novos tributos unificados. O IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, a Contribuição sobre Bens e Serviços. E aqui é que está o grande pulo do gato. Nesse novo sistema, aqueles ajustes que antes eram resolvidos com um simples lançamento na contabilidade, sabe? Algo interno. Agora, eles passam a exigir a emissão de documentos eletrônicos oficiais, as tais notas fiscais de débito e crédito. Beleza, vamos para a segunda parte. O que são, afinal, o débito e o crédito? Agora que a gente já sabe por que esses documentos foram criados, vamos detalhar exatamente o que eles significam e como vão funcionar na prática. Sendo bem direto ao ponto, as notas fiscais de débito e crédito são basicamente documentos eletrônicos criados com um propósito muito específico: formalizar ajustes no IBS e na CBS depois que a nota fiscal da operação original já foi emitida. É bom pensar nelas como se fossem correções oficiais para a apuração dos impostos. Agora, presta atenção que aqui está o ponto que mais pode causar confusão: a perspectiva. A lógica é sempre, sempre, do ponto de vista de quem está emitindo a nota. Uma nota de débito significa um aumento no imposto que o emissor vai ter que pagar. Já uma nota de crédito, claro, representa uma redução nesse mesmo imposto. Simples assim. E olha, tem algumas regras que são super importantes. Primeiro, essas notas são exclusivas para ajustar o IBS e a CBS. Nada de usar para ICMS ou IPI, a não ser em casos muito específicos previstos em lei. E o mais crucial, a precisão técnica no preenchimento do XML é obrigatória. Qualquer errinho ali pode simplesmente invalidar o ajuste todo. Certo. Agora que a teoria está clara, vamos para o que interessa de verdade, a prática. Essa parte é como um guia rápido para os cenários mais comuns que a gente vai encontrar no dia a dia das empresas. Começando pela nota de débito, que só para lembrar, é aquela que aumenta o imposto a pagar do emissor. Ela vai ser usada, por exemplo, na hora de cobrar multas e juros de um cliente, quando se recebe um pagamento antecipado, ou até para estornar o crédito de um imposto por uma perda de estoque. A tabela mostra os códigos certinhos para cada caso. Já a nota de crédito faz o contrário, ela diminui o imposto a pagar de quem emite. Quando ela entra em cena, por exemplo, numa devolução de mercadoria que foi recusada na entrega, para corrigir o valor de uma nota para baixo quando ela não pode mais ser cancelada, ou até na transferência de créditos durante uma fusão de empresas. Quarta parte, a mudança na prática. Para a gente sentir de verdade o tamanho do impacto dessas regras, nada melhor do que fazer uma comparação direta. Como era antes e como vai ser depois de 2026, em algumas operações bem comuns. Pensa num cenário bem comum: receber um adiantamento de um cliente. Antes de 2026, era só um lançamento interno no sistema e pronto. A partir de 2026, a história muda. É obrigatório emitir uma nota fiscal de débito oficial assim que o dinheiro entra na conta. E a consequência disso? O imposto é calculado e recolhido na hora, e não mais só lá na frente quando o produto for entregue. Outro exemplo claríssimo, uma mercadoria que é devolvida porque o cliente recusou a entrega. Antigamente, isso muitas vezes era só um registro simbólico no sistema. Agora, o emissor vai ter que gerar uma nota fiscal de crédito para documentar oficialmente essa devolução. E é essa nota que vai de fato cancelar o débito do imposto daquela venda que não aconteceu.
E todos esses exemplos nos trazem a última peça desse quebra-cabeça, o impacto na apuração assistida. Por que, afinal, toda essa formalidade, todo esse detalhe técnico se tornou tão crucial? A resposta está nesse novo conceito. A apuração assistida é o nome do novo modelo de fiscalização. Nele, o próprio fisco vai calcular os impostos de uma empresa de forma automática. E como ele faz isso? Simples, se baseando em todas as notas fiscais eletrônicas que a empresa emite e recebe. Ou seja, o controle manual que existia sobre o cálculo final vai diminuir, e muito. Essa frase aqui resume a nova realidade de um jeito perfeito, sem nota, sem efeito fiscal. Se um ajuste, um estorno, uma cobrança, se não estiver documentado com a nota eletrônica correta, para o fisco é como se nunca tivesse acontecido. E as consequências de errar aqui são diretas no bolso. Dados errados no XML vão levar à rejeição da nota. Isso pode significar a perda de créditos importantes. Deixar de emitir uma nota obrigatória pode fazer a empresa pagar mais imposto do que deveria. No fim das contas, a regra é bem clara: o fisco só vai reconhecer o que estiver documentado eletronicamente e do jeito certo. E tudo isso nos leva a uma reflexão final que é muito importante. Com o fisco passando a fiscalizar com base em dados, de forma automática, será que a conformidade fiscal não deixou de ser um assunto só do contador para virar, antes de mais nada, um grande desafio de tecnologia? Fica aí o pensamento. A preparação para 2026 não começa lá na frente, ela tem que começar